Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: serviços especiais ucranianos planejam atacar navio estrangeiro no Mar Báltico para culpar a Rússia, diz a inteligência russa. E percebam uma coisa, a quantidade de matérias de acontecimentos sobre o aumento da tensão no Mar Báltico é cada vez maior. Então eu estou trazendo aqui várias matérias sobre isso, e quanto mais o tempo passa, maior é a quantidade de matérias sobre isso, de acontecimentos em torno do Mar Báltico. Por quê? Quando a guerra da Ucrânia acabar, convém que a tensão não reduza. Isso faz parte do projeto da cúpula da OTAN, que são dos setores financeiros britânicos e estadunidenses. Quando a guerra da Ucrânia acabar, é preciso que essa guerra passe o bastão para um outro fronte de tensão ou uma situação de pré-guerra. E é possível que esse próximo fronte de grande tensão, que vai substituir a Ucrânia como centro das atenções, seja alguma situação no Mar Báltico, por tudo que a gente tem visto e a gente tem discutido aqui no canal, né, por todas as matérias que estão aparecendo aí. Preciso prestar muita atenção a isso, porque muita decisão está sendo tomada e muita coisa está sendo articulada. O que o governo russo está colocando aí, o que a inteligência russa está colocando é que a Ucrânia estaria bolando um ataque de falsa bandeira para culpar a Rússia, e isso abriria ensejo para que a OTAN fizesse vários movimentos no Báltico. É claro que um processo puxado pela Ucrânia, ele é arquitetado pela própria OTAN. Então é a inteligência dos Estados Unidos, é a inteligência britânica que está atuando aí. Que isso tudo seria colocado na conta da Ucrânia. Até porque esse governo ucraniano, a sua inteligência, os setores que compõem ali o círculo do poder em volta do Zelensky, dependem da continuidade da guerra e do apoio para essa guerra, então vão fazer de tudo para que a situação continue tensa. Mas quem arquiteta tudo isso é óbvio que são os setores de cúpula da OTAN, são os setores britânicos e estadunidenses. Então, a partir desse movimento de ataque de falsa bandeira responsabilizando a Rússia, a OTAN faria vários movimentos no Báltico, e já tem muita coisa sendo preparada ali. E muita coisa já aconteceu no Báltico, inclusive. Está aí o Zelensky na foto para vocês. Letras vermelhas. A Ucrânia estaria oferecendo até $20.000 para pessoas de vários países para participarem desse processo terrorista. Ou seja, o pessoal estaria recrutando ali, segundo a inteligência russa, agentes para promoverem mais terrorismo. Porque assim, lembrem que já houve um atentado terrorista, sabidamente terrorista no Báltico, que foi o ataque contra as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2, que tem por função levar gás da Rússia até a Alemanha. Então foi um ataque contra estruturas energéticas russas, mas também foi um ataque contra a soberania energética alemã. Então já houve um ataque terrorista. Para promover outro, então a gente sabe que faz parte do jogo da OTAN, faz parte do jogo da Ucrânia como bucha de canhão que é da OTAN. Então lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN. Letras azuis. Já existe uma situação de escalada de tensão marítima, e a gente falou várias vezes aqui sobre várias situações envolvendo o Mar Báltico. De navios que passam arrastando âncora, rompendo cabos de energia, rompendo cabos de comunicação, e isso somado ao que já aconteceu, repito, no que tange a questão do atentado contra as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2. Então tem muita coisa acontecendo no Báltico e a OTAN quer aprofundar aquela tensão. Só que essa situação aí envolvendo esses rompimentos de cabos não está gerando atenção suficiente. Então é preciso que o pessoal faça algo mais para conseguir gerar o nível de tensão necessária para fechar o Báltico para a Rússia, porque me parece que o objetivo é justamente esse. Letras vermelhas. A Rússia alerta que a Ucrânia tentaria puxar a Europa toda
para o confronto com a Rússia. Então seria uma maneira da Ucrânia criar um sentimento de solidariedade na Europa, algo do tipo, viu, eles também estão atacando vocês, então vamos todos nós formarmos uma grande frente contra a Rússia aqui, que abarcaria o fechamento do Báltico para a Rússia e a manutenção de um grande apoio da Europa para a Ucrânia, aí uma Europa toda integrada num movimento contra a Rússia a partir dessas situações todas. Esse é o grande sonho anglo-yankee, né? Os Estados Unidos sempre buscaram esse movimento de fazer com que a Europa lide com a Rússia, seja um braço da OTAN e invista ali o seu dinheiro, sobretudo em armas dos Estados Unidos para manter essa guerra contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos se liberam para encarar a China e tentar desestabilizar a China, né? Então deixaria a Europa ali com a Rússia e poderia se desvencilhar para conseguir criar uma situação de maior perigo para a China. Só que a questão é que para que isso aconteça, é necessário criar uma situação de forte tensão. E o fato é que a Rússia não entrega isso. A Rússia faz a sua guerra com a Ucrânia, mas faz a guerra de um modo que acaba não permitindo essa propaganda terrorista que os setores estadunidenses, que a cúpula da OTAN faz sobre a Rússia. Tanto é que boa parte da população na Europa é contra manter o apoio à guerra na Ucrânia, porque não vê a Rússia como um risco. Então, para que a população europeia veja a Rússia como um risco, a ponto de endossar um aumento da tensão e um possível confronto contra a Rússia, é preciso que ocorram novos fatos, o que até agora não está acontecendo. Se a Rússia não escorrega e não entrega isso para a OTAN, é possível que ela forje um ataque de falsa bandeira para culpar a Rússia, como a gente está vendo aí. E lógico, essa situação tende a afastar ainda mais a Rússia e a Europa em questão de Rússia e União Europeia no que tange a questão de relações comerciais, principalmente energéticas, que é um dos focos dessa guerra da Ucrânia. Letras azuis. O caso dos cabos não gerou atenção suficiente, desses cabos que já foram rompidos, que eu citei para vocês, já falei várias vezes aqui no canal, não gerou atenção suficiente para fechar o acesso russo ao Mar Báltico, que seria um episódio muito complicado, né? Seria uma prática aí que levaria a Rússia a tomar medidas muito mais duras, porque existe ali uma liberdade de navegação, uma questão comercial importante de não bloquear rotas comerciais. A partir do momento em que a OTAN fere isso, ela entra na prática da pirataria aí à luz do dia, e seria algo bastante complicado. Então ela precisa de argumentos e de um contexto para fazer esse tipo de coisa. Mas eu discuti com vocês aqui bem recentemente que a União Europeia já está preparando leis anti-pirataria e quer usar leis ambientais para conseguir barrar navios russos, porque tem esse objetivo aí de bloquear as relações energéticas entre a Rússia e setores econômicos europeus. Ah, só um detalhe, tá aí, o X está no Mar Báltico, tá? A parte da Rússia está pintada de laranja no mapa. Letras vermelhas. O episódio poderia ser utilizado para fechar o acesso de navios russos ao Mar Báltico, mas aí a gente mergulharia numa situação muito complicada. Por quê? Porque o Mar Báltico, percebam, né? Vamos voltar aqui. O Mar Báltico ali banha a Rússia, tá? Então fechar para a Rússia é muito complicado. E também percebam outra coisa, a importância da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, porque faz parte desse palco aí do Báltico, mas também são importantes para questões no Ártico como um todo. Então seria um movimento bastante complicado de fazer, porque para fazer esse movimento seria necessário um contexto de caos, medo, terror que autorizasse isso. Só que essa situação não está dada. O fato gerador disso teria que ser forjado, então, por um ataque de falsa bandeira. É justamente isso que a Rússia está denunciando aí. A inteligência russa está denunciando. Letras azuis. A OTAN persegue navios russos com petróleo e gás. Então, conseguiu bloquear gasodutos e agora está tentando evitar que navios cheguem com recursos energéticos russos ali para setores econômicos da União Europeia. Por quê? Porque já falamos várias vezes aqui que interessa a muitos setores estadunidenses ali capitalizar sobre esse vácuo energético. Até que os Estados Unidos estão capitalizando muito sobre essa situação, mas para que essa situação de bloqueio comercial e rompimento de relações possa ser mantida, essa situação possa ser mantida, convém ter uma situação de tensão.
Se a guerra da Ucrânia acaba, que motivo haverá para justificar a continuidade de sanções? É preciso criar uma outra situação. Por isso a Rússia denuncia que a OTAN está preparando aí um outro pacote de desgraça ali, uma outra situação incendiária na Europa, né? E por falar em cabos submarinos e incidentes no Mar Báltico, olhem essa situação aqui. Trago a seguinte matéria: cabo submarino da Rússia no Mar Báltico danificado devido a impacto externo. Em outros episódios que aconteceram no Báltico, tão logo passou um navio arrastando âncora que rompeu cabos, vários membros da OTAN correram, se apressaram ali, deram a entender, né, deixaram nas entrelinhas assim, que poderia haver uma participação, inclusive criaram teses que incluíam Rússia e China no mesmo pacote, que havia o objetivo ali de implicar Rússia e China no mesmo pacote de terrorismo no Mar Báltico. Lembrando que o único atentado terrorista que ocorreu no Báltico até agora, sabidamente terrorista, aponta para a OTAN e não para a Rússia e China. Letras vermelhas: a OTAN tem dado a entender que a Rússia danifica cabos no Mar Báltico e sem provas. Tanto é que recentemente saíram aí mais informações sobre o último caso de rompimento de cabos que eu discuti aqui com vocês, e nada apontava para algo proposital. Mas uma coisa impressionante, mesmo com novas informações saindo, parece que várias matérias insistem em negligenciar essas informações novas que saem, continuam abordando a coisa do mesmo jeito. Inclusive já trouxe aqui para vocês matérias que saíram depois, inclusive muitas vezes nos mesmos portais de mídia corporativa. Naquele mesmo portal de mídia saíram ali informações que nada comprovava envolvimento de Rússia ou China com o rompimento de cabos. Aí dias depois saíam novas matérias e o corpo do texto falava sobre suspeitas sobre Rússia e China, sendo que a própria mídia já tinha desmentido. Então isso se aproveita muito da falta de memória, inclusive dada a quantidade de informações que são apresentadas diariamente. Então o pessoal acaba deletando alguma coisa porque, né, não tem como lidar com tanta informação assim. Até por isso a importância desse bombardeio de informações, que é fazer com que a gente perca muita coisa, né? Mas o fato é, então, essa negligência de certas informações que já saíram e não revelaram nenhum envolvimento, por isso que eu coloco sem provas ali, mesmo assim a suspeita é mantida. É como se nada dessas informações tivesse aparecido. Letras azuis: a União Europeia prepara um pacote de leis para bloquear navios russos. Discussão que eu fiz ontem, foi ontem que eu fiz com vocês, acho que foi ontem, com vocês. Se valendo ali, inclusive eu citei isso no tema anterior aqui que eu falei com vocês, usando a questão da antipirataria e leis ambientais para conseguir dificultar a vida da Rússia no Báltico. Então vamos prestar bastante atenção, porque a situação está complicando aí no Báltico, tem um fronte de tensão crescente aí, né? Agora a gente volta a falar aqui dessa questão dessa troca de acenos e afagos e tudo muito imoral entre Estados Unidos e Ucrânia, entre Zelensky e Trump, né, que é aquela coisa do Zelensky oferecer as riquezas do seu país e colocar o seu povo na linha de frente por uma guerra que não lhe favorece, mas a guerra prolongada mantém ele no poder, ele pode continuar fazendo tudo que ele está fazendo ali, ele e a sua base de apoio. Enquanto do outro lado os Estados Unidos condicionam com o Trump a continuidade do apoio ao saque de todas essas riquezas. Mas o problema, e o que essa matéria aponta aqui, e o que o Trump está colocando, é algo que a gente já tinha colocado antes aqui. Muito desses minerais de terras raras que o Trump quer em troca da continuidade do apoio à Ucrânia estão em território que optou por fazer parte da Rússia. Então ele está contando o ovo aí no da galinha, e o problema é que, como diz aquela frase histórica, né, ele esqueceu de ter que combinar com os russos, e essa é a grande questão. Trago aí a seguinte matéria. O Trump afirma que a Ucrânia pagará por assistência com 500 bilhões em terras raras. Só que a preocupação que cresce cada vez mais é uma Ucrânia fragilizada, uma Rússia avançando, uma situação cada vez mais difícil para a Ucrânia e para a OTAN que lhe dá apoio. Pode ser que a Rússia avance tanto que essa condição fique ainda pior para que esses setores que bancaram aí o prolongamento da guerra possam continuar fazendo o seu saque de riquezas que estão esperando. E é justamente isso que está na mesa aí nessa discussão. Está aí no mapa a Ucrânia pintada de vermelho e parte da Rússia pintada de amarelo.
Letras vermelhas. O Trump teme que não consiga extrair as riquezas da Ucrânia por estarem em território russo. E quanto mais o tempo passa, menos a Ucrânia, pode ser que menos Ucrânia sobre para contar a história. Tanto é que o próprio chefe da inteligência ucraniana já está falando um risco existencial se um cessar-fogo não for buscado nos próximos meses. Letras azuis. A maioria dos minerais de terras raras, e é preciso aí, eu estou falando de um panorama global, ele está fora da bolha da OTAN. São minerais fundamentais para cadeias produtivas e uma parte grande desses minerais aí está em países que não têm boas relações com a cúpula da OTAN. Ou seja, por isso esse desespero todo. Se os Estados Unidos querem quebrar a globalização ou fazer uma globalização de um outro jeito, criando bolhas de cadeias de suprimentos, aquelas bolhas amigáveis que eles dizem, né, as cadeias de suprimentos amigáveis, é preciso colocar nessa balança que esses minerais de terras raras não fazem parte dessas bolhas que estão sendo construídas. Por isso a preocupação. Não basta você... Dê uma pesquisada aí sobre os países que detêm reservas aí desses minerais de terras raras, vocês vão ver que a situação é difícil para a bolha da OTAN. Tá? E por isso esse desespero pela questão da Ucrânia também, mas parece que o tema está cada vez mais distante aí para o Trump. Né? Agora a gente fala do segundo tema em destaque aqui no vídeo, que é essa questão do cavalo de Troia. As Filipinas estão aparecendo como um grande cavalo de Troia para os interesses dos Estados Unidos contra a China, isso já está bastante claro. As Filipinas querem levar os Estados Unidos e outros aliados ali, setores próximos, países aliados dos Estados Unidos, para a questão do Mar da China Meridional, porque busca, a partir desse apoio, consolidar uma posição sua, ou seja, quer usar esses setores para surfar uma onda. Só que o que a China está colocando, eu já vi o governo chinês falando sobre isso, é que as Filipinas elas tentam cavalgar aí setores que não são cavalgáveis. Normalmente esses setores é que usam os outros de bucha de canhão. Então é muito possível que as Filipinas, pensando estarem usando aí esses setores para melhorar a sua condição, venham andar com os burros na água e acabem sendo usados para gerar um caos regional. Isso aí é o que a China está sempre colocando para o governo das Filipinas. Trago a seguinte matéria. Filipinas à beira de grandes pactos de defesa com a Nova Zelândia e o Canadá. Diga-se de passagem, são buchas de canhão da OTAN também, né? Porque aí, pensando nesse cenário, né, que esse assunto traz, Austrália e Nova Zelândia são buchas de canhão da OTAN, até porque são puxadinhos políticos britânicos. Japão e Coreia do Sul também estão alistados aí como buchas de canhão, mas Japão e Coreia do Sul são ocupados militarmente pelos Estados Unidos. Quem é que aparece nesse cenário aí vindo de longe? O Canadá, que também é um puxadinho político britânico. Então a gente não está vendo aí nenhum personagem que seja realmente autônomo. Talvez, eu já vou tocar nesse tema, talvez a França, que também quer entrar nisso, porque busca ali mercados para sua indústria bélica. Talvez o único que tente ali fazer um movimento um pouco mais dissonante em relação aos Estados Unidos, até por interesses da sua indústria bélica. Mas todos os outros fazem parte do puxadinho anglo-yankee, ou por serem ocupados militarmente, ou por serem puxadinhos políticos, né? Tá aí as Filipinas pintadas de laranja e a China pintada de amarelo. Letras vermelhas. As Filipinas negociam para ter a presença de tropas de países capazes dos Estados Unidos, o que é o que? Abrir o seu território para a ocupação. Então as Filipinas estão abrindo o seu território para ocupação estrangeira, já se consolidando como bucha de canhão. É cada vez mais frequente a abertura e instalação de bases dos Estados Unidos nas Filipinas. Letras azuis. Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá e Nova Zelândia e França estão estreitando relações com as Filipinas. Lembrando, Estados Unidos são eles próprios aí, o Japão é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, a Austrália é um puxadinho político britânico, o Canadá é puxadinho político britânico e a Nova Zelândia é puxadinho político britânico. E os interesses britânicos e estadunidenses são aquela almôndega perversa que a gente sempre discute aqui, né? O elemento aí que aparece é a França, buscando relações, né, pela sua indústria bélica, mas que também é um membro da OTAN, né? Sempre lembrando, né? E esses setores aí, Estados Unidos, esses setores
anglo-yankees, britânicos, estadunidenses, eles fazem o país acreditar que está ganhando, que vai surfar a onda, quando na verdade eles fazem os governos e países virarem uma prancha dos interesses dele. Então eles que surfam os países. Tá? Letras vermelhas. A China alega que as Filipinas vão prejudicar inclusive outros membros do grupo ali de países do Sudeste Asiático, levando um caos regional para esses países. Diga-se de passagem, os países do Sudeste Asiático têm uma posição interessante, que é a de criticarem essa pressão para que os países escolham por um nós ou eles. Veja, várias vezes as reuniões desse ASEAN aí, que é esse grupo de países do Sudeste Asiático, já colocaram na mesa a seguinte questão, que não nos coloque pressão para decidirmos por um nós ou eles. Isso é uma mensagem aí de que eles não querem optar entre só transacionar com os Estados Unidos ou só transacionar com a China. Normalmente esses países exploram esses atritos para conseguir vantagens dos dois lados. O que as Filipinas fazem? Não fazem isso. Elas estão se alinhando unicamente com os Estados Unidos, virando uma bucha de canhão com os Estados Unidos. Então, as Filipinas são um membro desse ASEAN aí que se comporta de uma maneira bem diferente. Inclusive, se a gente comparar as Filipinas, que têm as suas questões no Mar da China Meridional com a China, com o Vietnã, que também tem essas questões, inclusive questões de rivalidade profunda e histórica com a China, comparem o comportamento do Vietnã em relação a essa questão China-Estados Unidos e das Filipinas. Chega a ser constrangedor para as Filipinas a forma como agem. Mas é muito difícil, claro, comparar histórias, porque né, o Vietnã tem uma outra trajetória bem diferente. Né? Eu pintei aí as buchas de canhão, né, que foram citadas aqui. Inclusive deixei de fora a Coreia do Sul, porque ela não está aparecendo tanto nessa questão das Filipinas. Eu coloquei o Japão, as Filipinas, a Austrália e a Nova Zelândia. Tá? Então, botei as buchas de canhão que apareceram nessa discussão aqui de hoje. Eu não pintei o Canadá porque não dá para enquadrar todo mundo, porque daí vai ficar um mapa muito, né, com detalhes muito pequenos aí, né, muito distante para conseguir encaixar o Canadá. Mas eu botei algumas buchas de canhão regionais, aí pintadas de laranja e a China pintada de amarelo. Mas é óbvio, né, eu não pintei aí a Coreia do Sul, mas por ser ocupado militarmente pelos Estados Unidos, se houver um confronto regional, a Coreia do Sul nem tem autonomia para dizer não. Letras azuis. As Filipinas pensam estar usando a OTAN a seu favor. Né? Está usando aí Estados Unidos, França. Isso aí é o Reino Unido. Né? Esse pessoal é muito difícil de se deixar ser surfado. Eles surfam os outros. Né? É provável que as Filipinas se deem muito mal. E é interessante, eu coloco todo esse pessoal, por exemplo, o Japão não é membro da OTAN, Coreia do Sul não é membro da OTAN, a Austrália não é membro da OTAN, Nova Zelândia também não é, mas participam das cúpulas da OTAN. Então eu coloco esse pessoal como bolha da OTAN, porque para mim é algo muito mais amplo do que isso. Né? Tanto é que se fala sobre abrir um escritório da OTAN no Japão, escritório né, na região ali. Letras vermelhas. Países da região exploram atritos, China e Estados Unidos, para tirar vantagem dos dois lados, que é o que eu falei daquele grupo de países do Sudeste Asiático. As Filipinas fazem parte, mas agem diferente. Por quê? Porque se associam exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos e perdem a oportunidade de aproveitar esse jogo de atritos para tirar vantagem dos dois lados. Letras azuis. Filipinas e Japão são vitais para bases dos Estados Unidos num eventual confronto ali por causa de Taiwan, que é parte integrante do território chinês, né? Então percebam ali como são importantes ali o Japão e as Filipinas para essa questão de Taiwan. Falávamos aí da Coreia do Sul, né, no tema anterior, agora vamos centrar a discussão na Coreia do Sul e também na Coreia do Norte. Trago a seguinte matéria. A Coreia do Norte alerta sobre conflito de forças armadas após submarino nuclear dos Estados Unidos atracar na Coreia do Sul. Segundo os Estados Unidos, foi uma parada logística, não foi com a intenção de gerar nenhum atrito, nenhuma tensão regional, mas isso aí não existe. Né? Isso agora foi sem querer, não. Os Estados Unidos fazem isso para manter uma tensão regional. Até porque sabem que depois desse tipo de movimento vem a Coreia do Norte com seus alertas, né, com seus exercícios mandando recados. Isso mantém a tensão em alta entre as Coreias.
Então essa coisa de foi sem querer, foi uma passagem meramente logística, isso aí é papinho para boi dormir, né? Tá as duas Coreias pintadas aí no mapa para vocês. Letras vermelhas. Os Estados Unidos atracam submarinos na Coreia do Sul para gerar tensão entre as Coreias. Então o objetivo é esse, e também gerar uma tensão na vizinhança da China. Porque se ocorre um confronto na Península Coreana, é óbvio que isso, sendo na vizinhança da China, vai afetar a China, assim como também a Coreia do Norte está na vizinhança ali da Rússia. Então é óbvio que isso vai gerar uma situação ali na vizinhança das duas principais forças contra-hegemônicas. Até por isso manter a tensão em alta. Mesmo porque a Coreia do Sul é um fronte avançado dos Estados Unidos, tem base militar dos Estados Unidos lá, e não é pouca presença militar, entendeu? Então tem essa função, está cumprindo seu papel. Letras azuis. O Trump ainda não esclareceu a sua política para a Coreia do Norte. Então, no outro mandato, ele teve um certo comportamento, tensionou e depois isso levou a um acordo que inclusive reduziu a tensão, mas ainda está muito gelatinosa a proposta dele sobre a Coreia do Norte. Eu já vi indícios de que ele quer conversar com a Coreia do Norte para tentar trazer ela por uma situação de maior neutralidade e afastá-la ali da China e também da Rússia, mas é preciso ver o que ele vai fazer ainda, né? Que ele está partindo para um dividir ali, né, para enfraquecer os adversários. Bom, agora a gente vai para o Oriente Médio e vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí de Israel, da faixa de Gaza, dos palestinos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Trago a seguinte matéria da mídia israelense. O Netanyahu diz ao parlamento de Israel, então o Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, que voltou dos Estados Unidos com uma visão revolucionária para Gaza. O Netanyahu ele é de uma disfarçatez e de uma hipocrisia também no mundo, né? Porque ele apresenta algumas ideias ali, ele fala que ficou contagiado por essas ideias do Trump, como se ele não tivesse essas ideias antes. Então, ele apresenta isso também, e percebam o ardil ali e todo o problema de ser aliado de uma figura como essa, né, de se apresentar publicamente como um grande aliado. Ele também joga o Trump um pouco na fogueira quando ele diz que essas ideias desumanas todas que ele está expondo de maneira ainda mais clara nos últimos tempos, e não só está expondo como está executando, isso tudo foi lançado pelo Trump. Então ele joga o Trump na fogueira, né, quando ele faz isso aí. Letras vermelhas. O Netanyahu usa as falas do Trump para manter uma política expansionista do Estado de Israel, que sim é defendida de maneira apaixonada por setores ultra-religiosos e extremistas ali da base do governo dele, mas isso aí faz parte do projeto geral do Estado de Israel, né? Isso aí muda governo, sai governo, entra governo, mais menos extremista. Esse é um projeto contínuo de Israel, que é um projeto expansionista. O que esses setores extremistas fazem é apresentar isso de maneira mais afobada. Então, esses setores, eles são o quê? Eles apresentam de maneira clara e evidente o que já está ali no projeto do Estado de Israel há muito tempo. O que outros setores fazem, mas não falam publicamente sobre. Então, isso que é preciso deixar claro. Não é porque um setor não é tão afobado e fala publicamente de maneira extremista que tem um projeto que ele não executa esse projeto. É preciso colocar isso na mesa. Mas o fato é que o Netanyahu está usando essas falas do Trump para manter a sua política expansionista, inclusive revigorada. O Trump ele me deu um novo fôlego para eu fazer. Ele queima o Trump também perante a opinião internacional. Né? Eu não vou para o TPI sozinho. Letras azuis. O Netanyahu usa Trump também para manter apoio da sua base extremista. Tipo, olha, o presidente dos Estados Unidos lá está dando confiança, está dando apoio para essa causa aí, então continuem apoiando o meu governo porque o cara está do nosso lado e a gente vai continuar com esse projeto de expansionismo aí à luz do dia. E falando claramente sobre isso, como esses setores fazem, né? Então, de certa forma, ele está usando essa visita como cartão de visita para aumentar ainda mais o seu esforço expansionista ali, né? Usando essas falas do Trump como cartão de visita. Ainda sobre essa questão de Gaza, tá? E ainda sobre Trump, sobre Netanyahu e sobre essa situação de indefinição. Eu até coloquei um textinho breve comentando ontem, tanto no canal do Telegram quanto na aba comunidade aqui do YouTube, que essa situação do cessar-fogo em Gaza ela está cada vez mais delicada, né? Está sendo presa aí por alfinetes.
trago a seguinte matéria. Diz o Trump, a mídia israelense também. Se todos os reféns não forem libertados até sábado, o cessar-fogo em Gaza deve ser cancelado. Bom, isso aí, tu faz uma ameaça dessa ao Hamas, existe todo um processual ali que foi combinado com o Hamas, ou seja, a tensão cresce. Então é possível que Israel e Estados Unidos estejam colocando o Hamas na situação de ter que se preparar para retomar aí o seu confronto com Israel, porque Israel vai voltar a atacar. Isso é uma grande possibilidade, até porque letras azuis ali, né? O Netanyahu prometeu à sua base que não haveria segunda fase. Então, pode ser que o Netanyahu e o Trump estejam criando aí uma situação que parece que foi o Hamas que não quis a segunda fase, quando na verdade essa segunda fase nunca esteve no projeto. Até porque se caminhar para uma segunda fase, setores de base do Netanyahu saem, e aí a gente fala do Smotrich, já que o Ben-Gvir já deixou a base do governo, ele perde maioria e cai. Então, para alguns setores, a segunda fase nunca esteve no horizonte, né? Letras vermelhas. O Trump disse que o inferno será apresentado à faixa de Gaza se todos os reféns ali, se todos os reféns não forem libertados. Como se Gaza já não estivesse vivendo o inferno, entendeu? Então ele vai aumentar. Aquela questão das bombas ainda mais poderosas para Israel tem a ver com isso, então vai aumentar então a intensidade desses ataques, vai aumentar a intensidade do massacre de civis. É o que a gente vai ver nos próximos dias, mas o fato é que hoje, vendo o panorama hoje, o cessar-fogo aí ele está respirando por aparelhos. É uma situação bem complicada. Continuamos a falar aí dessa questão de Israel e dos palestinos, só que agora, ao invés de falar da faixa de Gaza, a gente vai falar da Cisjordânia. Deixa eu voltar no mapa aqui só, né? Falamos antes sobre Gaza, tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho, né? E agora a gente fala do outro território palestino, que é a Cisjordânia, que tem uma seta ali apontando. Então esses dois territórios pintados de roxo aí são territórios palestinos. O menor ali é a faixa de Gaza e o maior é a Cisjordânia. Trago a seguinte matéria. Mais postos de controle israelenses estão cortando a Cisjordânia. Por quê? Porque houve uma intensificação dos ataques de Israel, das operações de Israel, durante esse período de cessar-fogo na faixa de Gaza. Tão logo Israel fechou o cessar-fogo na faixa de Gaza, ele se comprometeu com o cessar-fogo na faixa de Gaza, ele intensificou as operações na Cisjordânia. Até porque ele manteve ali, o governo Netanyahu manteve alimentado setores que querem a expansão rápida sobre territórios palestinos. Então, se congelou aqui em Gaza, aumenta a intensidade lá na Cisjordânia para manter esses setores juntos com o governo. Mas lembrando, o projeto geral de Israel, extremista em público ou não, é um projeto expansionista. Letras vermelhas. Israel aproveitou o cessar-fogo em Gaza para acelerar o seu projeto de ocupação na Cisjordânia, que é justamente o que essa matéria está colocando aqui. Diga-se de passagem, letras azuis, antes do 7 de outubro, aquele episódio ali dos ataques do Hamas, e depois houve ali as operações e massacres de Israel na faixa de Gaza, antes do 7 de outubro, o foco vinha sendo a Cisjordânia. Tanto é que as operações do Hamas as operações do Hamas contra Israel lá no 7 de outubro foram um movimento do Hamas para denunciar o que vinha sendo feito na Cisjordânia. Tanto é que o nome da operação do Hamas tem muito a ver com isso. Porque o foco vinha sendo a Cisjordânia. Eu, que estou com o canal aqui já faz alguns anos, eu vinha abordando, antes dessa questão do 7 de outubro, principalmente a questão da Cisjordânia. Eu vinha denunciando várias vezes aqui as atrocidades de Israel que vinham sendo promovidas na Cisjordânia. Não que elas não acontecessem na faixa de Gaza, mas o alvo ali principal era a Cisjordânia. Aí o que aconteceu? Veio essa operação do Hamas e aí o centro foi a faixa de Gaza. Mas a Cisjordânia sempre foi atacada durante esse período. Então é preciso botar na mesa essa questão de que a Cisjordânia sempre foi alvo de ataque, em maior ou menor intensidade. Não é porque o centro foi a faixa de Gaza que a Cisjordânia deixou de ser atacada. Teve trégua na faixa de Gaza, foco total na Cisjordânia, que é o que continua acontecendo, né? Agora vamos falar um pouco sobre essa situação do México aí, tá? A situação do México em conexão com Estados Unidos e Ucrânia. Porque o tal do Tucker Carlson aí, que é um apresentador estadunidense, um cara ligado aí às ideias do trumpismo,
Ele falou o seguinte, vamos destrinchar aí essa fala do Tucker Carlson, que é aparentemente uma denúncia, mas na verdade ele parece que está revelando quando na verdade está escondendo, né? Tem um artifício aí. Diz a matéria, a Ucrânia refuta as falsas alegações do Tucker Carlson aí sobre vendas de armas a cartéis mexicanos. O que o Tucker Carlson disse? Ele disse que os Estados Unidos enviavam armas para a Ucrânia e a Ucrânia vendia essas armas para os cartéis mexicanos. Quer dizer que isso não tenha acontecido? Não, isso pode ter acontecido. E é muito provável que tenha, dado o fato de que muitas armas foram para a Ucrânia e foram vendidas para muitos outros lugares. Mas essa fala dele está escondendo o fato de que as armas que os cartéis mexicanos usam são vendidas pelos Estados Unidos. Então ele faz aquele movimento típico dos Estados Unidos e da OTAN no geral, que é jogar a culpa sobre as suas buchas de canhão. É isso que ele está fazendo. Parece que está revelando, mas né, ele está omitindo algo importante. Tem uma verdade que encobre. Então, o escândalo daquele centro da fala esconde coisas muito mais graves. Letras vermelhas. A narrativa visa esconder o fato de que os Estados Unidos vendem armas para o crime organizado. A Ucrânia pode estar fazendo? Pode. É provável que esteja? É. Dado tudo que a gente viu do comportamento de setores militares, políticos e empresariais da Ucrânia ao longo dessa guerra. Mas os Estados Unidos são uma força que alimenta os cartéis mexicanos, e não só o crime organizado do México, como da América Latina e do mundo, com armas. Então é o que eu botei nas letras vermelhas. A narrativa visa esconder o fato de que os Estados Unidos vendem armas para o crime organizado. Isso é um fato. Tá? Tem arma que foi vendida pela Ucrânia ali? Tem. Mas as armas dos Estados Unidos que estão ali não são vendidas apenas pela Ucrânia. Tenho certeza absoluta disso. Letras azuis. Os Estados Unidos faturam com as drogas do crime organizado, tem relações já registradas, né, já devidamente aí apresentadas. Né, isso vocês podem pesquisar até na mídia dos Estados Unidos, pesquisas em inglês se quiserem. Se a questão for, isso aí veio da Rússia, isso veio da China, não. Já existe acervo suficiente produzido, inclusive, pelos Estados Unidos sobre essas relações aí. Dos Estados Unidos faturando em aliança com o crime organizado, com a questão das drogas, e também porque esses grupos desestabilizam os países. Então isso também é útil para os Estados Unidos, até porque eles oferecem parcerias, entre aspas, aproveitam essa questão da criminalidade para se infiltrar nos sistemas de segurança, de justiça, colocam bases militares com essa justificativa também. Letras vermelhas. Os Estados Unidos usaram a guerra na Ucrânia para dispersar armas pelo mundo todo. Bom, isso eu estou falando desde o início da guerra. Né? Agora o pessoal só está encontrando narrativas para justificar e jogar a culpa sobre terceiros. Mas um dos objetivos com a guerra da Ucrânia foi dispersar arma para muito grupo criminoso, grupo extremista, grupo adversário, para guerrilha, adversário de governo soberano, para guerrilha étnica. Então a Ucrânia serviu para isso. E muitas armas não passaram nem perto da Ucrânia. Não passaram nem perto da Ucrânia. Elas nem foram para lá. Elas foram direto para outros lugares. Tanto é que o governo Biden admitiu, o Lloyd Austin, que era o secretário de defesa, admitiu que depois que as armas saíram dali, ele nem sabia para onde ia. Letras azuis. Após usar a Ucrânia, os Estados Unidos jogam todos os seus crimes sobre ela. O que também, a gente também falou que aconteceria ao longo da guerra, né? Tanto é que teve um documentário que saiu de uma rede, eu acho que, não sei se foi da CBS, agora não me lembro exatamente qual foi, que colocou lá que 70% das armas enviadas nunca chegaram ao fronte na Ucrânia. Esse documentário saiu do ar um pouco depois, né, porque revelou ali umas coisas que não podia. E isso lá no início da guerra. Lá no início da guerra. Então isso já é fato. Para quem está acompanhando essa guerra, isso não é surpresa nenhuma. O que o Tucker Carlson está colocando aí, que a arma foi para lá, pingou lá e voltou, não precisaria pingar lá. Ela pode ser colocada como se tivesse ido para lá e foi para os cartéis mexicanos, porque os Estados Unidos alimentam os cartéis mexicanos com armas. Então isso aí é uma maneira de parecer que está revelando uma coisa quando ele está, na verdade, escondendo uma bem mais importante. Né? Agora vamos para o continente africano e vamos falar um pouquinho sobre essa situação que se desenvolve aí entre Etiópia e Egito. Situação que, segundo o governo egípcio, estaria sendo explorada
por Israel, que está aproveitando ali os atritos entre Egito e Etiópia, tema que eu discuti várias vezes aqui com vocês, para tentar fragilizar o governo egípcio. Lembrando que tanto a Etiópia quanto o Egito são membros dos BRICS. Aí é uma situação complicada porque Israel estaria explorando o atrito entre dois membros dos BRICS para fazer avançar os seus interesses. Trago 2 pontos. Opa, antes a matéria, né? Que 2 pontos? Falar da matéria antes. A matéria diz o seguinte: à medida que a Etiópia e Israel estreitam a cooperação no setor de água e energia, os alarmes soam no Egito. Está todo mundo aí pintado no mapa. O Egito de verde, Israel de laranja e a Etiópia de amarelo. Agora sim a gente entra nos 2 pontos que eu trago para a discussão. Letras vermelhas. Israel pode estimular a Etiópia a usar a sua barragem, que é um tema que eu discuti várias vezes aqui com vocês. A Etiópia construiu uma barragem que interfere na vazão das águas do Nilo. E sempre que a gente fala da questão do Nilo, a gente toca num tema existencial para o Egito. Tanto é que o governo egípcio apresenta justamente dessa forma. A preocupação do Egito com a construção dessa barragem é que ela interfere na vazão do Nilo e interfere na própria economia e na sociedade egípcia. Por isso, isso aí é tema de tanto atrito. A questão é que Israel estaria utilizando essa questão, segundo o governo egípcio, a questão da barragem, para prejudicar o Egito, estimulando a Etiópia a complicar ali a vida do governo egípcio para que ele fique mais suscetível a pressões, para que ele fique mais fragilizado, porque estaria aprofundando uma crise enorme que o Egito já vive. Então essa é a denúncia que o governo egípcio está fazendo em relação a esse uso da questão da barragem por parte de Israel, apoiando a Etiópia para fragilizar o Egito. Segundo ponto, letras azuis. O tema tem sido alvo de atrito entre a Etiópia, de um lado, que foi quem construiu a barragem por necessidades energéticas, e do outro, o Egito e o Sudão, que são afetados pela construção dessa barragem. Esse tema eu falei aqui até cansar com vocês várias vezes, embora nos últimos dias eu não tenha tocado nesse tema, mas eu já discuti bastante com vocês essa questão do Egito aí e da Etiópia, e que também tem o Sudão insatisfeito com essa situação da barragem na Etiópia. Letras vermelhas, continuamos nesse assunto. Estados Unidos e Israel, e aqui entra um elemento importante dessa discussão, Estados Unidos e Israel têm pressionado o Egito a aceitar palestinos expulsos de Gaza. Qual é a questão aí? Essa pressão sobre o Egito, esse movimento de Israel para fragilizar o Egito, ele pode ter uma relação com um governo mais fragilizado é mais suscetível a pressões e a atender demandas minhas. Como Israel e Estados Unidos estão pressionando o Egito a receber palestinos expulsos da faixa de Gaza, ou seja, fazer com que o Egito concorde em se alinhar com um projeto de limpeza étnica da faixa de Gaza, estando o Egito mais fragilizado, ele toparia isso com mais facilidade. Então isso pode fazer parte desse jogo aí também. E lógico, Israel nunca vai querer um Egito forte, até porque um Egito forte é um adversário ali em uma história de vários atritos que Egito e Israel já tiveram ao longo da história, mas que nos últimos tempos aí tem uma relação bastante morna entre ambos, mas sempre uma relação de desconfiança. Então, essa questão de fragilizar o governo egípcio faz parte aí do projeto de Israel. E o governo egípcio mais fragilizado pode acabar topando alinhar-se a esse projeto que, sempre falo aqui, é extremamente impopular. A população egípcia nunca vai aceitar uma coisa dessa. No primeiro momento em que o governo do Egito topar isso aí, uma crise gigantesca se instala de pressão sobre o governo egípcio, mesmo com toda a repressão do governo egípcio sobre a sua sociedade. Por quê? Porque isso seria o Egito se alinhando a um projeto de limpeza étnica e aceitando ser parte do esvaziamento de palestinos da faixa de Gaza. Isso é algo bem impopular. Mas um governo fragilizado pode ser levado a fazer isso. Tanto é que os Estados Unidos ameaçam o Egito com cortes de parcerias comerciais e militares. Para quê? Para que o Egito tope uma parada extremamente impopular. Diga-se de passagem, o líder da Jordânia, ele está visitando os Estados Unidos e um dos temas centrais da discussão é a Jordânia topar também isso. Tem uma grande pressão sobre o Egito e uma grande pressão sobre a Jordânia. E na Jordânia a coisa é ainda mais complicada,
porque mais da metade da população jordaniana, da população que vive na Jordânia, ou são refugiados palestinos ou são descendentes de refugiados palestinos, mais da metade da população. Então isso é mais impopular ainda, a Jordânia se alinhar com esse projeto aí de limpeza étnica. São dois governos sob forte pressão. E a Jordânia também depende aí de várias parcerias, entre aspas, né, militares e comerciais que tem com os Estados Unidos. Então é um tema aí bastante complexo. Letras azuis. A Grande Israel, que é aquele projeto, aquele delírio expansionista de Israel, está aí o mapa, né, do que seria o ideal expansionista de Israel, contempla uma parte do território do Egito. Né? Então essa Grande Israel contempla uma parte do Egito no seu território, tanto é que está pintado ali. Então até o Nilo ali seria parte desse projeto expansionista da Grande Israel que vários setores em Israel nutrem, né? Que é Israel ir aumentando, engolindo territórios, até que atinja esse projeto ideal que é bastante antigo. Tá? Então, lembrando que o Egito também estaria sendo abocanhado por esse projeto aí. Agora mais um capítulo aí dessa situação tensa e preocupante na República Democrática do Congo, situação que a gente tem discutido aqui quase que diariamente, se não diariamente, pelo menos dia sim, dia não. Eu trago aqui para discussão essa questão da República Democrática do Congo, porque temos o aprofundamento de uma situação muito complicada lá, né, que temos aí observado o crescimento disso faz bastante tempo, que eu estou abordando isso com vocês. Tanto é que, olhem essa matéria aqui, isso aqui é algo bastante preocupante. A África do Sul envia centenas de soldados para a República Democrática do Congo, muito embora a matéria tenha colocado aí apenas Congo, né? A República Democrática do Congo. Isso é preocupante porque a gente discutiu aqui o que eu coloco nas letras vermelhas, discuti aqui dias atrás. Ruanda tem alertado a África do Sul para ficar de fora da questão da República Democrática do Congo. Inclusive, depois de uma troca de farpas ali publicamente entre o governo de Ruanda e o governo da África do Sul, o governo de Ruanda disse que estava pronto para a guerra. Depois que a África do Sul criticou Ruanda por estar apoiando o grupo rebelde M23, que age dentro da República Democrática do Congo, inclusive inclusive Ruanda está com tropas dando suporte para essas forças rebeldes. Forças rebeldes que acabaram, no seu avanço e no meio dos combates, acabou acontecendo ali a morte de soldados de países que estão com forças de paz dentro da República Democrática do Congo, e dentre esses países está a África do Sul, que forma essa coalizão militar aí. Por isso, a fala crítica do governo da África do Sul, que agora envia para a República Democrática do Congo mais militares. Inclusive ontem eu discuti com vocês que o governo da África do Sul solicitou que forças militares não convidadas se retirem da República Democrática do Congo. E isso aí é uma mensagem clara para Ruanda, que está apoiando o M23, ou seja, está havendo uma escalada aí de tensão na República Democrática do Congo, que pode sim, e isso eu coloco nas letras azuis, existe o risco de desestabilização regional, porque soldados dessa coalizão internacional estão morrendo, né, estão morrendo ali na República Democrática do Congo, fruto desses confrontos entre a República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23, que é apoiado por Ruanda, e pode ser que a coisa continue escalando até levar um confronto regional. Tanto é que eu discuti com vocês também recentemente que o Malawi está tirando seus soldados para não se envolver mais nessa situação que é crescentemente problemática aí, né? E agora o último tema, né? Para fechar o nosso vídeo de hoje, vamos falar mais uma vez sobre a Argélia, diversificando aí suas parcerias militares, comerciais, agora estabelecendo parcerias mais estreitas com a Índia. É justamente isso que aparece nessa matéria que eu trago para discussão. A Argélia reforça laços de defesa com a Índia para acabar com a sua dependência em relação à Rússia. A preocupação da Argélia é qual? Como a Rússia está envolvida numa guerra, a Argélia teme que, por estar concentrada num problema específico seu, né, a Rússia está numa guerra direta aí, ou indireta, semidireta, chamem como vocês quiserem, com a OTAN, guerra que acontece na Ucrânia, e usa a Ucrânia ali como uma bucha de canhão para fazer a sua guerra contra a Rússia.
A Argélia busca diversificar os seus parceiros militares. É justamente o que eu coloco nas letras azuis ali. A Argélia depende da sua parceria com a Rússia, mas a Rússia está com seu foco na guerra contra a OTAN que acontece na Ucrânia, e essa tensão continuará, mesmo quando a guerra na Ucrânia for superada, quando o capítulo Guerra da Ucrânia acabar, a tensão continuará entre OTAN e Rússia e em algum outro fronte. Pelo menos é o que está aparecendo aí, pela forma como a OTAN tem estruturado o seu projeto. Aí, no meio dessa situação, várias forças aproveitam esse vácuo aí gerado, porque a Rússia está focada nas suas questões, para aparecer como parceiros da Argélia. Tanto é que eu já discuti com vocês, inclusive aí nos últimos dias, é o que eu coloco nas letras vermelhas ali, ó. A Argélia tem fechado parcerias com os Estados Unidos, tanto comerciais quanto militares. Quando isso aconteceu, eu trouxe aqui para discussão com vocês, assim como eu também trouxe aqui para discussão o fato de que a Argélia fez até acenos sutis, muito sutis, ao Estado de Israel, dando a entender que, numa eventual consolidação de um Estado palestino, poderia pensar na normalização dos laços com Israel, o que é bastante problemático, dada a impopularidade do governo argelino falar uma coisa dessa, mas já é uma mudança se compararmos a momentos anteriores. Então a Argélia tem feito aí alguns movimentos de reestruturação das suas parcerias e, né, a gente vê aqui mais um desses movimentos acionando a Índia, que está com um projeto bastante ambicioso de avanço da sua indústria bélica e tem conseguido fazer isso aí com bastante habilidade, agora estreitando as suas relações com a Argélia também. E aí o momento final, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é a plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor. Vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.